Histórias e Conquistas de hoje, numa edição muito especial. Eu estou aqui na Universidade do Vale do Itajaí para conversar com o professor Jairo Romeu Ferracioli. Ele é formado em Economia pela Universidade do Vale do Itajaí e também é mestre em Relações Econômicas, Sociais e Internacionais pela Universidade do Minho, Braga, Portugal. Além de compartilhar um pouquinho da trajetória profissional, ele também vai falar sobre as expectativas da economia brasileira para o ano de 2018. O programa está imperdível. Fique com a gente. Professor Jairo, muito obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer estar aqui com o senhor. Prazer é meu. Estamos aí para atender vocês a qualquer momento. O senhor é economista, mas o senhor me falou que tinha uma carreira, começou fazendo direito, é isso? Vamos dizer que a questão de economia começou quando eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim. Que o meu primeiro emprego foi Bradesco, um banco, né? Mas que não fiquei muito tempo, fiquei 2 meses praticamente. E naquela época era muito comum os concursos públicos, né? Havia um franco desenvolvimento de empresas estatais e muitos concursos públicos. E eu passei no concurso da Embratel, né? Empresa Brasileira de Telecomunicações. E nesse concurso eu fui fazer um curso para aquela profissão que eu almejei na época, que era radiotelegrafia, né? Radiotelefonista, radiotelegrafista. Então a gente fez um curso de praticamente 3 meses no Rio e depois passamos por alguns estágios, fomos parar aqui na vizinha cidade Navegantes, onde ficava uma estação de radiocomunicação chamada justamente Itajaí Rádio. E ali fiquei por muito tempo, até praticamente a Embratel ser vendida, né? Que foi em 98. Mas antes dela ser vendida, antes de eu sair da Embratel, eu ao longo de alguns anos, né? Comecei a faculdade de Direito em 76, depois abri um curso de Economia, que era um tema, né, uma área que eu me interessava muito, mesmo adolescente na época, 18, 19 anos. E aí mudei, né, tranquei Direito e fui para Economia. Comecei a cursar Economia, infelizmente em virtude de escalas e trabalho, e não foi possível levar de uma forma contínua. Cheguei a parar aí uns 3, 4 anos, uns 4 anos mais ou menos, depois voltei e me formei porque era até um pedido da mãe, né, para a gente continuar a faculdade, para todos os filhos terem a faculdade e eu nessa faculdade. E o interessante foi que quando eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Economia, a diretora do centro na época, a Marília Soares, inclusive, e ela me convidou, olha, Jair, entra numa pós-graduação que eu quero que você venha dar aula aqui na universidade, né? E assim a gente fez, entramos numa pós, e no mesmo ano que eu entrei na pós, a gente já começou a dar aula. E foi justamente um grande desafio, assim, para mim, porque de cara, né, eu peguei uma turma da administração mais avançada, do 4º período, me lembro até hoje, né? Isso foi em 93. Você se lembra do primeiro dia? Primeiro dia. Foi justamente uma turma da administração e uma turma extra. A turma extra era uma sala de aula grande que tinha aqui na Univale, de madeira. Eu chamava de Madeirão, onde que é na frente da piscina hoje, onde que é o bloco que eu trabalho hoje. E esse Madeirão comportava mais ou menos 100 alunos de pré-vestibular, né? E ali abriram um curso que chamaram de turma extra, porque tinha gente do direito, de contábeis, de tudo quanto é lado. E o engraçado é porque eu nunca tinha dado aula na minha vida, né? E peguei uma turma enorme de cara. Até pensei que eles iam me crucificar, vamos dizer assim, né? Inexperiente. Mas no fim, quem quase me crucificou foi a outra turma da administração, né? Mas no final, para ter uma ideia, acabei sendo homenageado no fim do curso deles, né? Então foi bem interessante porque foi assim cheio de desafios, né? O desafio primeiro foi você ser convidado para dar aula. Naquela ânsia, né, você aceita, mas deveria ter pensado 2 vezes, pensando bem. Por quê? Mesmo assim, porque é um desafio muito rápido. Tu imagina receber uma ligação na quinta, para na segunda-feira você começar a dar aula, sem você nunca ter dado aula. Então foi um desafio grande assim, né? Aí foi para um tal, eu acho que eu estudei mais durante um mês, vamos dizer assim, os primeiros meses dando aula, do que a minha vida toda
na faculdade, porque praticamente eu tive que devorar livros, devorar. Tudo aquilo que eu deixei, que eu talvez não tenha lido até o fim, livros de economia, eu tive que estudar tudo, decorar tudo. Tanto que hoje eu posso abordar qualquer tema dentro de sala de aula sem precisar usar qualquer tipo de material, porque a gente estudou mesmo, né? E uma coisa que eu faço até hoje é leitura na área econômica. Então, jornal, revista, e eu faço um trabalho isso com os alunos. Eu boto isso na vida dos alunos, que é muito importante para eles estar sempre atualizado, sempre. Então, a gente faz um trabalho com jornais, revista, durante todas as aulas, né? Na realidade, eu faço eles ler e trazer para mim o que é que eles leram. E como são muitos alunos, eu acabo lendo muito mais ainda do que aquilo que eu sempre me proponho a ler. Tá? Então, foi esse desafio, o início de uma carreira dando aula de economia. E hoje, são diferentes os desafios do professor hoje do que quando o senhor começou? Olha, eu digo que não, tá? Tanto que o meu trabalho na pós-graduação, quando eu comecei a dar aula, comecei após, foi justamente um trabalho que eu fiz, que chamava-se Os Desafios de um Professor Principiante. Então, eu fiz a pesquisa dentro da universidade, no meu centro, para ter até uma expectativa, assim, o que professores que estavam iniciando uma carreira, quais eram as suas principais dificuldades, né, ansiedades. E vejo que até hoje a gente pode dizer assim, todo professor quase diz a mesma coisa, né? O primeiro dia de aula é sempre, você treme, não precisa, mas você treme, você sempre tem aquela expectativa, né, de como é que é a sala, como é que vai receber. Então, como geralmente, né, eu só tenho uma turma que é o primeiro período, a administração, as outras são períodos segundo, terceiro, né? Então a gente já recebe eles com um pouco mais de entrosamento, vamos dizer assim, mas o primeiro período geralmente é meio complicado, assim, a gente fica naquela ânsia de tentar fazer um bom trabalho, né? Que nem esse semestre eu comecei em Direito, em Balneário, segundo período, a gente sabe que o pessoal de Direito é um pessoal mais, não vou dizer que mais evoluído, mas é um pessoal mais que estuda crítico, estuda mais. Tanto que esse trabalho que eu disse para você de jornal, revista, o pessoal de Direito praticamente ninguém falha. Todo mundo lê, todo mundo discute, todo mundo pergunta. Ainda ontem um aluno perguntou assim, professor, o senhor faz a gente ler esse trabalho, mas a gente tem que discutir em sala de aula. Realmente, o problema é que o professor tem que cumprir um programa da disciplina. Então nem sempre dá tempo, né? Quando sobra um tempo, a gente abre e discute mesmo, né? O que está vendo? Principalmente quando acontece algo, né, mirabolante, né? O que vai acontecer na economia agora, que o Temer foi, mais uma vez, livrado da forca, né? Vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer, entendeu? Professor Jairo, uma grande conquista profissional. Olha, eu já fui coordenador do estágio do curso de logística. E quando eu fui coordenador de logística, quando eu fui convidado para ser coordenador de estágio, o professor Romeu, né, que é o coordenador ainda hoje, ele chegou e disse, olha, eu quero te convidar para ser coordenador do curso de estágio, do estágio, e só que tem um detalhe, tu tem que saber tudo de logística. E eu não tinha muito envolvimento, muito mais na área da economia. Mas eu sempre digo para ele que logística tem tudo a ver com economia. Tá? É uma forma de você otimizar recursos para poder melhorar o seu desempenho. Tudo está atrelado. Tudo está atrelado. Foi o que eu digo. Se pensar assim, dessa forma. Então, assim, a conquista foi assim, que eu estudei muito. Né? De novo, né? Vamos dizer assim, logística. Então, conheci todas as áreas. Não só o estudar, mas o envolvimento com trabalhos de conclusão e com outros professores que orientavam na área, que eram meus colegas, isso me permitiu abrir uma visão bem grande nesse campo. Então, isso me permitiu, por exemplo, ser convidado por uma empresa, por exemplo, para acompanhar um processo de implantação de uma logística integrada. Então, chegamos lá numa empresa que tinha sérios problemas, né, justamente logísticos, e a gente, de repente, se defrontou com inúmeras situações que eu trabalhava no dia a dia em forma de estágio, quer dizer, de forma teórica. E foi até um desafio do dono da empresa, porque ele quis ver assim, tu fala tanto em logística, tem tanto conhecimento em logística, eu quero ver na prática. E disse, tu vai lá para dentro da minha empresa, eu quero que tu trabalhe isso lá dentro. A gente chegou lá e tá, então eu vou começar do início. O início é fazer um diagnóstico, né, geral, ver onde é que envolve determinadas atividades, o que está certo, o que não está na minha visão teórica, vamos dizer assim.
E a sorte que foi que eu peguei um staff, um rapaz, né, que ele também gostava, não era da área de logística, mas ele adorava o tema. E a gente praticamente revolucionou várias coisas dentro da empresa, né, mudou muita coisa. Então, assim, uma conquista profissional, claro, como professor eu acho que é uma conquista, né, terminar um mestrado, dar aula, mas o poder colocar em prática aquilo que eu ensino em sala de aula, né, que nem todos os professores têm esse domínio, né? Prático e teórico, né? E eu ali tive a oportunidade, tanto a questão teórica quanto a questão prática. E realmente, no final, o guri teve que concordar comigo, ele era o grande desafiador meu, porque ele teve que concordar comigo que muita coisa pode ser aplicada, muita coisa pode ser melhorada se aplicar os conceitos exatamente como está escrito em muitos livros, em artigos e assim por diante. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho pessoal para o senhor. De uma forma geral, quem é formado em economia, você tem ideia que é econômico. Pessoa que não gasta muito. O senhor é uma pessoa econômica? Vamos dizer assim, que eu tenho tudo bastante organizado. Né? Não só em termos de anotações, planilhas, né? Tudo aquilo que eu vai entrar no mês, tudo aquilo que vai sair, eu tenho uma previsão. Tudo que tu gasta no cartão de crédito, coloca lá na planilha? Não, mas eu sei exatamente, assim, né, isso, eu sei quanto eu coloco um limite que eu posso gastar. Então eu sei que esse mês, se é 2.000, eu sei que 2.000 no cartão não pode ultrapassar. Então assim, eu coloco tudo numa planilha, porque quando a gente recebe pagamento, a gente já tem o valor, quanto é que vai ser do cartão de crédito. Entendeu? Então já sabe que aquilo dali é uma despesa que não tem como fugir dela e não adianta querer parcelar. Aliás, não aconselho ninguém a ficar parcelando cartão de crédito porque realmente é prejuízo. Tá? Então eu consigo assim, muitas vezes, vou dizer para você, não me sobra dinheiro. Mas também não falta, né? Então, quer dizer, receitas e despesas, né? Bem controladas, vamos dizer assim. Uma porque eu tenho uma família bastante grande também e que a gente sempre procura ajudar. Então, a gente está sempre ajudando os filhos também. Então está equilibrado, vamos dizer assim, como diz, a minha vida está estabilizada, mas sempre no mesmo Não gasta muito, nível, mas não gasta pouco. Não gasta pouco. Mas eu aconselho as pessoas a sempre se organizar em contas, sempre se organizar. Por exemplo, uma dica para finalizar esse bloco para o pessoal que quer economizar mais, que não consegue, porque tem aquelas pessoas que não conseguem economizar. Eu diria assim, ó, rasga o cartão de crédito. Quebra. Né? Sério? Quebra o cartão de crédito. Quer dizer, vamos lá, se você colocar numa planilha receita, despesas, você tem uma ideia se sobra ou não sobra, tá? Tenta fazer um esforço para sobrar e comece a comprar tudo à vista. Quantas coisas a gente compra por impulso? O Prêmio Nobel de Economia, esse ano, o tema dele foi justamente essa questão da compra por impulso. Né? E não, a gente não compra mais de modo racional, a gente compra por impulso. Então, quando for comprar alguma coisa, quando sair alguma coisa, procure primeiro usar a questão racional. Tá? Ainda vale a teoria do racional, né? Primeiro, ou seja, isso aqui é importante, isso aqui vai fazer diferença, você realmente precisa disso? Isso são coisas que a gente tem que ponderar quando vai comprar alguma coisa. Tá? Porque hoje até na alimentação a gente está comprando por impulso às vezes. Com certeza. Vai no supermercado. Então, uma forma que eu vejo assim é colocar no papel aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. Se não tem dinheiro para gastar, não gaste. Agora, se tiver dinheiro para gastar, recomendo que gaste. Porque a roda da economia tem que funcionar. Né? Se você pegar o seu dinheiro que poderia estar no consumo, não consumir, o que vai acontecer? Se todo mundo pensar da mesma maneira, o cara não vai produzir. Se ele vai comprar, o cara não vai produzir. Se o cara não produzir, não vai gerar emprego. Se não gerar emprego, não vai gerar renda. Tá? Agora, não estou dizendo que não se deva economizar. Eu digo assim, tem 3 coisas importantes que tem que fazer, né? A questão do consumir, economizar, tá? E os dois. Saber exatamente esse equilíbrio entre os dois, tá? Porque a gente tem que sempre, às vezes, pensar também nas datas, nas questões, né? Em casa é muito comum, né? Eu fico apavorado alguns meses, assim, que muito aniversário. Muito aniversário, muitas vezes, significa cartão. Não, compra à vista ou não compra. Ou vai lá no R$1,99 e compra uma caneca. Mas não diz que foi de R$1,99. Diz que foi R$9,99, tá bom. Professor, nós temos que chegar ao fim desse bloco. Daqui a pouquinho tem mais histórias e conquistas.
Estamos de volta hoje conversando com o professor Jairo Ferracioli. Ele estava falando um pouquinho, estava dando uma dica sobre economia para você que não gosta muito de economizar. E eu sei, professor, que o senhor tem diversos projetos na sociedade. Você pode abordar de uma forma geral quais são eles, quais são as expectativas desse projeto para a sociedade? Vamos lá. É um projeto que estou envolvido há bastante tempo, teve algumas interrupções, mas nos últimos 3 anos a gente tem levado bastante assíduo no projeto, é da Cesta Básica de Itajaí. Cesta Básica de Itajaí é um projeto, né, que foi criado bem lá antigamente, na época inclusive de Getúlio Vargas, tá? Mas hoje continua os mesmos 13 produtos, são 13 produtos que são coletados nos mercados da cidade. Esses 13 produtos a gente diz que é a ração mínima essencial à sobrevivência de um trabalhador. Então, qual é a finalidade dessa pesquisa? Um que a gente diz assim, quer medir a inflação dos mais pobres, pega o indicador da cesta básica. Tá? O aumento ou queda da cesta básica sabe que aumentou ou diminuiu a alimentação. Então, esse é o primeiro detalhe. Outro detalhe objetivo é medir o poder de compra do salário mínimo. Isso é, quantos por cento do salário mínimo você tem que tirar do bolso para poder comprar os produtos elementares para a sua sobrevivência. Que é esse painel de produtos. Que esse painel de produtos, às vezes, parece um pouco, não tem carne de frango, mas tem carne bovina. Quer dizer, tem muitos produtos que representam um painel de produtos. Né? São 13 produtos, mas que representam muito mais produtos na alimentação. Então, quais são eles os produtos? De cabeça assim, vamos ver. Começa com açúcar, arroz, banana, batata, café. São os básicos. Feijão, produtos básicos mesmo, alimentação geral. Tem óleo, óleo de soja, tem tomate. Um negócio interessante é que assim, batata, tomate e banana, né, a fruta, a verdura e o tomate, né, que é considerado também são produtos que variam muito de preço. Então, muitas vezes a cesta básica ela aumenta e diminui muito em função desses produtos. E a carne também, que é outro produto que influi muito. E a carne é o produto que tem o maior peso na cesta. Praticamente 1/3 da cesta é só o valor da carne. Então, dá para entender assim, que 1/3 do que a gente gasta com alimento em casa, praticamente é carne que a gente gasta. Então, é bem interessante essa pesquisa, tem uma boa divulgação aqui pela universidade, né? Até fruto de várias entrevistas que a gente acaba dando aí nas TV aqui da cidade, no rádio, jornal. Geralmente são mais de 50 órgãos de imprensa que acabam divulgando esse trabalho da cesta básica. Está à disposição da comunidade, algum site? Está no blog da Unijúnior, né, consultoria empresarial. E todo início de mês pode olhar no jornal, né, que vai sair, ou na própria TV Univale está saindo. A TV Brasil Esperança sempre faz muitas entrevistas, né, com esse trabalho. Isso é um dos trabalhos que a gente já faz há bastante tempo. Né? Outro trabalho que tem uma ligação com o meu passado, né, de rádio operador, lá na época de Embratel, é o projeto das rádio costeira. Então a Univale já desde 2012 vem sendo contratada, né, ou por convênio, por contrato de prestação de serviço, para fazer a gestão da rádio costeira de Itajaí. Então lá a gente tem uma estação com 5 operadores que eu sou o responsável por eles. Né? Essa estação também é bem interessante porque é uma estação de salvaguarda da vida humana no mar. Então todo mundo que está no mar e aqueles que têm em terra, que tem relação com o mar, né? Família de pescadores, né? Principalmente a atividade pesqueira na região, então tem essa estação em que a gente faz troca de informações. A gente passa a previsão do tempo, a gente dá salvamento, são várias atividades que essa estação faz. Então a gente faz essa gestão da estação, que é bem interessante também, né, para a comunidade, principalmente Itajaí, que é uma cidade, né, essencialmente pesqueira, então tem uma boa visibilidade. Assim, né. Um outro projeto que a gente já vem trabalhando também há 2 anos, que eu sou representante pela universidade, eu e mais 2 professores daqui, é um projeto chamado Inova Anfre. A Anfre, né, ela quis um pouco deixar de ser aquela associação de municípios e tentar fazer algo diferente, né? Essa é uma inovação. Então foi criado lá um grande projeto, né? Foram contratadas diversas empresas, são 9 empresas contratadas para desenvolver inúmeros projetos na área. Tem 3 áreas temáticas, né? Que é desenvolvimento econômico, políticas públicas e mobilidade urbana.
Só que dentro dessas temáticas, então a gente tem, por exemplo, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico aqui na Itaipava, né, que foi assunto de reportagem, inclusive, ontem. A gente que contratou a empresa, a gente que acompanhou o projeto, a gente que aprovou e desaprovou algumas coisas do projeto relacionadas a esse tema. Então tem políticas públicas, tem política na área de turismo, na área da saúde. Então a gente, dia 20 agora de novembro, inclusive, vai ser a entrega final do trabalho. Inclusive é um evento em Florianópolis com o governador e todos os prefeitos da ANFRE. Então vão estar reunidos para a apresentação final desse trabalho, que a gente já está envolvido já praticamente 2 anos e meio praticamente, e vai finalizar agora. E o outro grande projeto que a gente foi convidado para fazer parte da equipe é o chamado PM40, né? O PM40 é o Planejamento Estratégico do município de Itajaí para 2040. Então, como eu sou da área da economia, essa parte toda a gente já produziu um caderno chamado Itajaí em Números, né? Onde tem todas as informações sociais e econômicas de Itajaí, tentando trazer o mais recente a nossa posição perante outros municípios, né? Agora a gente está na fase de tentar desenhar cenários futuros, então a gente está pesquisando muito em termos de cidades futuras, cidades inteligentes, economia inteligente. Como é que a gente pensaria hoje um futuro? Que tem alguma cidade modelo no Brasil? Tem várias, né? Trabalho em planejamento estratégico, várias cidades já foram feitas, como Curitiba, Belo Horizonte, Vitória. Vitória, inclusive, quando a gente via falar em Vitória, não se via falar de uma forma construtiva, né? E hoje, se você for ver, Vitória é uma das cidades mais atrativas para investimento. Então, tudo em função de um planejamento estratégico que eles... E quais são as principais medidas que estão sendo estudadas, adotadas? Tudo. Começa com infraestrutura, tem a questão da infraestrutura, a mobilidade urbana, a saúde, a educação e assim vai. São várias áreas, são geralmente 6 temáticas que a gente trabalha e dentro delas vários outros temas que são trabalhados para a gente desenhar um futuro. Bom, professor, já que nós estamos falando do futuro, como que fica o cenário econômico brasileiro para o ano de 2018? O brasileiro ele pode ter a esperança que a economia vai melhorar? Vamos dizer assim, a gente depende, o setor privado, a sociedade precisa de algumas ações do setor público, infelizmente. Né? E está longe de se resolver isso, está longe. A nossa satisfação é que a gente vê que cada vez mais a parte privada, isso é, a economia se descola da política. Apesar de depender dela, mas se descola. Então, assim, o país retomou alguns caminhos, né? Inteligentes, alguns caminhos importantes. O setor privado está produzindo, está começando a voltar a produzir. Falta agora uma grande reforma, eu não digo nem política, né? Política é uma delas, mas antes de tudo uma reforma do Estado. Porque do jeito que está não existe, não tem como. Então, não adianta pensar numa reforma tributária, numa reforma política, sem ter uma reforma do Estado. Entendi. Então teríamos que repensar o Estado. Então, em termos futuro brasileiro, vamos dizer assim, eu acredito que não teremos grandes avanços. Não adianta esperar que vamos crescer 3%, 4%, nada disso. Tá? Vai ser levado em banho-maria, uma porque é ano de eleição. Então vai ser levado em banho-maria. Se a gente conseguir crescer 1%, a gente já fica até satisfeito, tá? Dada a questão toda que existe. Então, a expectativa é que continue, né, mantendo esse nível que temos hoje. Pelo menos não está caindo mais, né? Não estamos indo mais fundo do poço. Acreditamos que já foi o fundo do poço. Estamos saindo do fundo do poço. Mas tudo aquilo que a gente perdeu nesses últimos 3 anos, vamos levar mais de 10 para construir. Não tem jeito. Toda aquela renda per capita do brasileiro que, né, passou a comer presunto, vai ficar mais uns 5 anos comendo mortadela. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai demorar um pouco ainda para se restabelecer um padrão que nós tínhamos em 2012, 2010. Vai demorar. Infelizmente. Infelizmente, mas se a gente já manter o que tem, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Então tá. Professor Jairo, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua atenção. Adorei a entrevista. Foi pouco tempo, passou voando. É só convidar para outras que a gente está à disposição, não tem problema. Tá okay? certo, então. É sempre legal falar de economia, de... Com certeza. Adorei a dica.
Bom, não então. sei se eu vou rasgar meu cartão de crédito, quebrar meu cartão de crédito aí. Vamos ver. E a você, nosso telespectador, nós desejamos uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.